Eu quero falar hoje sobre essa queda do dólar frente ao real e sobre esse momento de euforia que a gente está vivendo e vendo em relação à moeda brasileira. Tem um sentimento muito forte de que o real voltou a ser uma moeda interessante, que o fluxo estrangeiro está entrando forte no mercado nacional e que o Brasil voltou a ser o queridinho dos emergentes. Eu não vou negar, né? Realmente existe fluxo entrando. Os números eles mostram isso. Mas o que eu quero discutir aqui é entender a natureza desse fluxo, a qualidade dele, durabilidade e assim, principalmente o que pode acontecer quando o cenário global mudar. E eu não acredito que esse fluxo ele esteja vindo para o Brasil por mérito estrutural do Brasil. Não é porque o país resolveu seus problemas fiscais, produtividade disparou, não é porque o risco político desapareceu. Na minha visão, grande parte desse movimento tem muito mais a ver com uma saída de capital dos Estados Unidos do que numa entrada específica aqui no Brasil. O que a gente está vendo é uma rotação de capital. Então, são grandes fundos, multifamily offices, grandes fortunas globais estão aos poucos ajustando o risco da carteira. E depois de anos concentrando em ações americanas que estão esticadas, extremamente esticadas, eles estão procurando agora ativos reais, ligados a commodities e ativos que podem se beneficiar com um ciclo diferente de agora em diante. E quando a gente olha para os países emergentes, a gente vê justamente os países que mais recebem fluxo são aqueles cuja principal receita vem de commodities. Então, são países exportadores de energia, metais, alimentos, e o Brasil entra nesse pacote. Então, faz sentido que nesse momento o fluxo para o Brasil seja positivo. Mas o fluxo é como se fosse uma maré. Ele entra, ele sustenta preço, fortalece, né, a nossa moeda, mas do mesmo jeito que ele entra, ele pode sair muito rápido. E muitas vezes ele sai mais rápido do que ele entrou. Por isso eu quero trazer a discussão do dólar. Ele está barato, está caro, está num bom momento de comprar? Isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então eu vejo muitos canais grandes afirmando com convicção que o dólar deve voltar para abaixo de R$ 5 de uma forma consistente nos próximos meses. E sim, é possível que ele chegue próximo dos 5. Se esse fluxo forte continuar com os juros elevados aqui do Brasil, as commodities sustentando todo esse movimento, a gente pode ver o dólar testando essa região novamente. Mas investir não é sobre acertar o cenário mais bonito, é sobre entender o risco e a simetria. Eu sempre calculo minha carteira em dólares, porque o dólar é minha moeda padrão de performance. Porque assim, historicamente o real perde valor no longo prazo em relação ao dólar. Quando você pega uma média histórica, o real ele se desvaloriza aproximadamente 12% ao ano em comparação ao dólar. Existem anos que o dólar sobe, existem ciclos que o real se valoriza, mas no padrão histórico e estrutural de décadas, a tendência é clara. O dólar ele preserva o poder de compra muito melhor do que o real. Então, quando eu penso em alocação de patrimônio, eu não consigo conceber a ideia de estar 100% exposto só em reais. Para mim, uma carteira bem estruturada, ela não pode estar concentrada em uma única cesta de ativos e muito menos em uma única moeda emergente com histórico de desvalorização estrutural. E aqui o segundo ponto que eu quero trazer é o fator político. Esse ano é ano eleitoral no Brasil, então isso é sinônimo de volatilidade. Independente de quem esteja no poder, independente de preferência ideológica, o mercado odeia incerteza. E eleição no Brasil, historicamente, gera ruído. É uma polarização, promessas fiscais agressivas, e a disputa esse ano está muito acirrada. Eu, sinceramente, acredito que a gente não vai ter clareza do resultado até muito próximo da data final. E a margem tende a ser pequena. E por essa margem entre os partidos ser muito pequena, o ambiente tende a ser tensionado ainda mais, e isso pode, por si só, já gerar um ingrediente extra para o estresse no câmbio. Então, além disso, quando os governos entram nesse ciclo eleitoral também, a tentação de expandir o gasto para angariar votos aumenta muito. Isso pressiona o risco fiscal elevado em um país emergente, com certeza respinga no câmbio. Tá? Mas vamos voltar agora um pouco e falar sobre o fluxo. O fluxo financeiro atualmente ele está entrando e pode continuar entrando no Brasil. Mas tem um detalhe importante, mais de 85% do capital estrangeiro no Brasil está em pós-fixado. Isso significa que a liquidez dele está alta. Significa que esse dinheiro pode sair com facilidade daqui, ele não está travado em projetos de longo prazo ou em investimentos produtivos que exigem anos de maturação.
Ele é um capital que pode apertar um botão e sair do Brasil, e isso faria o dólar explodir. E é por isso que eu sempre digo que não importa se o dólar pode ir a 5, o que importa é ter um plano caso ele vá para 8, por exemplo. Porque quando eu olho o mundo hoje, eu não vejo estabilidade estrutural. Eu vejo um sistema global muito alavancado, com dívidas gigantescas vencendo nos próximos 2 anos, uma necessidade constante de refinanciamento, com um risco bancário implícito, mercados dependentes de liquidez enorme. Então, em momentos de estresse sistêmico, o fluxo monetário ele corre para o dólar, não para o real. Você pode argumentar que hoje o ouro está assumindo o papel de porto seguro? Pode até ser. O ouro pode ganhar relevância e eu acredito que vai, mas a pergunta fundamental é, as dívidas globais elas estão denominadas em ouro ou em dólar? Então, para pagar a dívida, para rolar a dívida, para resolver hipotecas, para quitar compromissos corporativos, você precisa ir para o dólar necessariamente. Então, esse ano e o próximo, eles concentram volumes muito grandes de vencimentos globais. E quando a pressão aperta, o capital volta para a moeda da dívida central, que em 60%, 70% do mundo, as dívidas são denominadas em dólar. E aqui eu não estou nem falando de um crash financeiro. Porque se a gente falar em crash, em crises severas, o dólar pode se valorizar em 50%, 60% em relação ao real em questão de meses. Não só o real, né, mas as moedas de emergentes. Mas agora junta tudo isso com um ciclo de queda de juros no Brasil. Se a Selic começar a cair, o juro real comprimir, a atratividade relativa em relação ao real diminui. Então, em um cenário positivo, a gente pode ver o dólar estabilizando ou até cedendo um pouco mais, como eu falei, chegando próximo de 5. Mas num cenário adverso, a simetria é brutal. Na minha leitura, no melhor dos cenários, a gente pode ver o dólar voltando a testar os R$5. Num cenário neutro, ele pode voltar para essa média histórica que eu falei, de desvalorização gradual de 12% ao ano. E em cenários de estresse extremo, de crise global, travamento de crédito, não é impensável a gente falar em dólar a 8 ou 9 reais. Então, quando eu olho o risco-retorno, para mim a simetria é muito clara. Eu posso perder uma pequena parte de performance se o dólar cair um pouco, mas eu posso proteger uma parte gigantesca do meu patrimônio se o cenário adverso se materializar. Então, por isso eu sigo com grande parte do meu patrimônio dolarizado, sigo firme na ideia de que metais e commodities têm papel importante de proteção dentro dessa estrutura de uma carteira bem montada, e não só como aposta de valorização, né, mas como uma parte pensada em cenário de estresse global, né? Então, dolarizar não é abandonar o Brasil, é entender onde que está o risco estrutural, onde que está a moeda da dívida do mundo e seguir esse fluxo. Então, essa é a minha visão do dólar. A partir disso, você consegue decidir quanto que você poderia dolarizar ou não da carteira. E caso você não tenha nem ideia por onde começar, caso você queira conversar comigo para olhar a tua carteira, entender os riscos que ela tem, não só de renda variável, mas também de moeda, e quem sabe te ajudar no processo de proteção do teu capital nesse cenário incerto do mundo, eu deixei um formulário aqui embaixo, preenche ele, é super rápido, que em alguns dias eu entro em contato com você para a gente conversar. Mas no mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais resumido do que eu tô achando em relação ao real e o dólar, porque muitos dos meus clientes têm me perguntado o que eu tenho achado em relação a isso. Então eu resolvi fazer um vídeo acreditando que essa seria uma dúvida de várias das pessoas que me assistem. Então se você gostou, curta, compartilha com os teus amigos que acreditam que gostam desse assunto. Um abraço e ótimos estudos!